Olá a todos, vamos dar início agora ao estudo das funções, que é o cerne do nosso curso, e é aquilo que nos vai permitir depois estudar a continuidade, a diferenciabilidade, a integrabilidade e etc., que são de facto os tópicos principais deste curso de cálculo. Então vamos começar por definir o que é uma função. Uma função, como em princípio já saberão, é uma determinada regra que associa a um conjunto de pontos, que são os objetos e que formam o domínio, outro conjunto de pontos que são as imagens e que formam o contradomínio. Tivemos em apenas dizer duas condições que uma função deve respeitar. A primeira condição é que o mesmo objeto não pode ter duas imagens diferentes. Isto é uma situação impossível. Apenas pode acontecer dois objetos diferentes resultarem na mesma imagem, mas nunca poderá acontecer uma função ser ambígua. Uma função é uma regra bem definida que aplica a cada número contido no seu domínio apenas uma e uma só imagem, nunca duas. Podemos escrever isto desta forma, dizendo que se f de um dado número A, a imagem de um dado número A é igual a B e essa mesma imagem também é igual a C, isto implica necessariamente que B igual a C. Se isto não se verificar, então esta regra F nunca será uma função. A segunda condição, que não é bem uma condição, é apenas uma característica que devemos tornar clara, é que não é necessário que este domínio da função seja todo o conjunto dos números reais, pode ser apenas um conjunto de pontos, neste caso seriam apenas estes 5 pontos, no caso da função é, por exemplo, f de x igual a 1 sobre x, o seu domínio é apenas o conjunto dos reais, exceto o número 0, porque nunca poderá acontecer de ficar o caso 1 sobre 0 e, portanto, esse número nunca não pertence ao domínio. É apenas algo que é importante referir, que estamos a falar de um tipo de funções que são funções cujo domínio está contido nos números reais e cujas imagens também estão contidas nos números reais. Como é que isto se lê? Funções reais de variável real. É exatamente estas que vamos estudar. Vamos então enunciar algumas propriedades destas funções. A primeira propriedade que eu gostava de referir é esta, que diz que f é majorada se e só se existe um dado número m pertencente aos reais, tal que f de x é menor ou igual do que m para todo o x pertencente ao domínio. O que é que isto significa? Desenhando num gráfico, significa que, tendo a função, é possível encontrar uma reta de valor m, tal que todos os pontos desta função estão abaixo dessa reta. Da mesma forma, podemos definir uma função minorada se e só se existir um dado número m, que agora podemos escrever minúsculo, tal que f de x maior ou igual, neste caso, do que esse dado número m, para todo o x pertencente ao domínio. Mais uma vez, o que é que isto significa? Desenhando no gráfico, significa que é possível desenhar uma reta que está sempre abaixo do gráfico, ou até em contacto com o gráfico, se quiserem ser mais rigorosos, desde que esteja sempre menor ou igual do que a função. Imediatamente lembramos já da definição de uma função limitada como sendo uma função que é simultaneamente majorada e minorada. Então podemos escrever que existe um dado número pertencente aos reais, tal que o módulo de f é menor ou igual que m. Isto significa, como já vimos há uns vídeos atrás, que f de x está entre m e menos m e, portanto, tanto será majorada como é minorada. Diante do gráfico poderá ser, por exemplo, uma função deste género, em que, obviamente, o seu módulo é limitado por este valor m. Outra definição importante é a de função par e função impar.
Então dizemos que uma função é par se e só se o f de x for igual ao f de menos x. O que é que isto significa? Significa que para qualquer número x, falta até escrevermos para todo o x pertencente ao domínio, para qualquer número x, que tem uma determinada imagem, obviamente, o seu simétrico, menos x, terá a mesma imagem. Isto resulta, obviamente, num gráfico que será simétrico em relação à origem, porque todos os pontos terão de ter a mesma imagem, por exemplo, neste caso, e então se unirmos, não simétrico em relação à origem, mas simétrico em relação ao eixo OY. Por outro lado, uma função também poderá ser ímpar. Isto significa que o f de menos x é igual a menos o f de x para todo o x pertencente ao domínio. E o que isto significa, desenhando, é que, dado um determinado número x, o número menos x terá uma imagem que é o simétrico da imagem de x. Isto resulta, obviamente, numa função em que todos os valores são desta forma e é então uma função que é simétrica em relação à origem. Agora sim. Podemos continuar e agora definir uma função como sendo crescente se e só se para todo o x1 dados dois pontos, quaisquer dois pontos pertencentes ao domínio, então se x1 for menor do que x2, isto implica necessariamente que aplicando a função ao primeiro ponto, o valor da imagem será menor do que a imagem do segundo ponto. Desenhando no gráfico, isto significa que, dado um ponto x1 e outro ponto x2, tal que este é menor do que este, então a imagem do primeiro será menor que a imagem do segundo. Isto resulta então, obviamente, numa função em que isto se passa sempre, então é uma função crescente. Por outro lado, podemos também definir uma função como sendo decrescente se e só se para todos os números x1 e x2 pertencentes ao seu domínio, se isto verificar, em que x1 é menor do que x2, então necessariamente agora temos a situação oposta do que se passava acima, f de x1 é maior do que o f de x2. E no gráfico podemos então ver que, dados os pontos x1 e x2, a imagem do primeiro será maior do que a imagem do segundo. Isto resulta obviamente numa função que é decrescente. É também necessário agora juntarmos aqui outra definição, que é a definição de função crescente em sentido lato. E aqui também, decrescente em sentido lato. Isto significa que neste caso já é permitida esta situação, menor ou igual. Isto significa que, por exemplo, esta função seria crescente em sentido lato porque para quaisquer dois pontos x1 e x2, tal que o x1 é menor do que o x2, as suas imagens são menores ou iguais. E é o caso desta função. Será sempre menor ou igual. Decrescente, o caso é decrescente em sentido lato, o caso é semelhante. Aqui faltou escrever lato. Mas é exatamente a mesma situação. Falta ainda definir uma função como sendo periódica se e só se existir um dado valor t real, tal que o f de x mais esse número t é igual ao f de x, para todo o x pertencente ao domínio. O que isto significa é que, tendo um determinado valor de x, se eu lhe aumentar t, aqui ficamos com x mais t, as suas imagens serão a mesma. Da mesma forma, se eu lhe retirar t, o valor anterior também teria a mesma imagem,
Então chegamos à conclusão que esta função é algo que se repete em intervalos de comprimento t. Então temos algo, por exemplo, deste género. É o exemplo das funções sinusoidais e poderíamos continuar para este lado. Isto sempre em intervalos de comprimento t. Na próxima aula começaremos a falar já de casos concretos de funções definidos por uma função algébrica e que são aquelas que nos interessam e as mais importantes para o estudo, para estudar neste curso. Então até lá!